E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de olheiro de hoje vem falar sobre Eduardo Nascimento da Silva Júnior, o popular Edu, centroavante de 28 anos que recentemente foi anunciado como novo jogador do Cruzeiro para a temporada 2022. Edu foi o artilheiro da Série B que terminou recentemente, marcando 17 gols em 33 partidas. E vamos falar um pouco aqui da trajetória e das características desse atleta que chega com a missão de ser o nosso homem-gol. O Edu é natural do Rio de Janeiro e nas categorias de base ele passou por Vasco, Portuguesa, Botafogo, São Gonçalo e Flamengo. Mas profissionalmente a sua trajetória começou na temporada 2014, defendendo o São Gonçalo, onde ele teve um desempenho muito bom na terceira divisão do Campeonato Carioca. Em 17 partidas ele fez 15 gols. Esse bom rendimento chamou a atenção do Boa Vista, que é um time que disputa normalmente a primeira divisão do Carioca, e nesse finalzinho de 2014 o Edu, defendendo o Boa Vista na Copa Rio, marcou 5 gols em 8 partidas. Ele seguiu no clube no início da temporada 2015, chegando inclusive a participar de jogos contra Botafogo e Fluminense pelo Carioca, mas participou de apenas 5 jogos do Campeonato Estadual, não fez gol e foi devolvido ao São Gonçalo. O clube estava na segunda divisão do Campeonato Carioca e o Edu não teve um desempenho tão bom como na temporada anterior, mas foi bem satisfatório. Ele jogou 15 partidas e marcou 8 gols, mas depois de um duelo em que ele foi expulso ainda no primeiro tempo de uma derrota para o Duque de Caxias, o Edu não teve mais espaço no São Gonçalo e se transferiu para o Itaboraí, também um clube do Rio de Janeiro, que disputava na época a terceira divisão estadual. E na terceirona carioca o Edu era rei, tanto que joga 7 vezes pelo Itaboraí e marca 7 gols. A temporada 2016 foi bem atribulada, eu não encontrei a informação se o Edu esteve lesionado no período, mas o último jogo dele pelo Itaboraí foi em agosto de 2015 e ele só voltou a jogar em junho de 2016 pelo mesmo clube. Nesse ano ele participou de 11 jogos e marcou apenas 2 gols. O Edu começa a temporada 2017 emprestado pelo Itaboraí para a Portuguesa do Rio de Janeiro e disputa a primeira divisão carioca. Ele joga os 90 minutos contra Fluminense e Vasco, mas faz apenas 1 gol no campeonato, que foi marcado contra Cabofriense. De volta a Itaboraí no mês de junho para disputar a segunda divisão carioca, o Edu volta a ter um bom rendimento. Ele marca 11 gols em 17 partidas e aí que o caminho dele começa a se cruzar com o Brusque, com o clube catarinense o contratando para a disputa da Copa Santa Catarina. E o Edu já chega arrebentando, 8 jogos, 8 gols, e ele segue no Brusque até o final do Campeonato Catarinense de 2018. Mas nesse novo ano ele joga muito pouco, faz apenas 4 partidas e 1 gol, e no mês de maio desse ano tá lá o Edu de volta ao Itaboraí. Ele joga 21 partidas e faz 11 gols no time que disputou a segunda divisão do Carioca e também a Copa Rio. No final de 2018 o Edu assina com o Nova Iguaçu, visando a temporada 2019, mas o desempenho não chamou atenção. Em 8 partidas ele fez apenas 2 gols e foi parar de novo em Santa Catarina, dessa vez para jogar pelo Atlético Tubarão. Entre as disputas do Campeonato Catarinense, da Série D do Campeonato Brasileiro e da Copa Santa Catarina, o Edu participa de 18 partidas e marca 9 gols. E o interessante é que ele fez 3 gols contra o Brusque. E essa trajetória como carrasco fez o Edu retornar ao clube quadricolor para o início da temporada 2020. Logo no primeiro jogo do ano, Recopa Catarinense, Brusque contra o Avaí, vitória do Brusque por 2-0 com 2 gols do Edu. Valendo ressaltar que o Avaí estava jogando com o time titular. O Edu marca também 2 vezes contra o Joinville, 2 contra o Criciúma e vinha sendo o grande nome do time que tinha acabado de se classificar para a final do Campeonato Catarinense e que estava iniciando a disputa também da Série C do Campeonato Brasileiro. Mas aí vem uma fatalidade, o Edu sofre uma grave lesão na estreia da Série C, jogo contra o Ipiranga do Rio Grande do Sul. Ele sofre então uma ruptura de ligamento do joelho, cuja previsão é que ele ficasse aí 8 meses fora dos gramados. Nesse ano de 2020, que foi aí abruptamente interrompido, o Edu jogou 17 vezes pelo Brusque, fez 12 gols e deu 2 assistências. E ele só voltou a jogar na Série B desse ano, mais especificamente no dia 30 de maio de 2021, um duelo contra a Ponte Preta. O Brusque ganha por 2-1 e o Edu faz os 2 gols. Posteriormente ele marca também contra Londrina, Vitória, Vasco, Brasil de Pelotas, Guarani, CSA e Botafogo. E nas 11 primeiras partidas que ele jogou na Série B, o Edu já tinha somado 9 gols.
gols. Ele não conseguiu manter essa média espetacular durante todo o campeonato, mas fez, por exemplo, gol de pênalti contra o Cruzeiro e fechou a Série B como artilheiro, tendo marcado 17 gols e contribuído com uma assistência em 33 partidas. O Edu desembarca agora em Belo Horizonte para ser uma alternativa para o nosso ataque. Não foram revelados detalhes até o momento sobre tempo de contrato ou o valor exatamente que o Cruzeiro pagou para trazê-lo, mas é sabido que foi algo em torno de R$1 milhão, porque a multa rescisória dele era 1.200.000 e dizem que o Cruzeiro conseguiu aí um descontinho para pagar à vista. Até porque, vamos ser sinceros aqui, vender fiado pro Cruzeiro hoje, o camarada tem que ser muito corajoso. Mas olhando algumas estatísticas do Edu na Série B, eu achei algumas questões interessantes, tá? Dos 17 gols que ele fez, 4 foram em cobranças de pênalti, ele perdeu um pênalti inclusive, e chances claras de gol. O Edu perdeu 3 chances claras na competição. Considerando que ele balançou as redes adversárias 17 vezes, essa é uma boa margem, é um bom aproveitamento. Ele deu apenas um passe para gol, mas criou 5 boas oportunidades, né? As grandes chances criadas. E às vezes o cara consegue criar a chance de gol, mas o companheiro dele que sai na frente do gol não tem a competência para fazer. Acontece, não é culpa dele. Do ponto de vista negativo, acho que a gente pode colocar que o Edu não é um jogador que tem um aproveitamento muito bom de ganhar as disputas aéreas, por exemplo. Apesar de ser um jogador com um porte físico bem considerável, ele ganha em média 40% das disputas de bola por jogo. E quando a gente analisa a trajetória de carreira do Edu, fica muito nítido que é um jogador que não teve chance em grandes clubes. Praticamente todo esse caminho dele foi feito em equipes de segunda ou terceira divisão estadual e o Cruzeiro é uma grande chance. Espero que ele esteja fisicamente e psicologicamente bem preparado, porque a gente sabe que a pressão também é muito grande, né? Para que ele possa vestir essa camisa 9 do Cruzeiro e nos entregar gols. Coisa que ele conseguiu fazer muito bem no Brusque e até em alguns clubes do Rio de Janeiro também. Vejo o Edu como um jogador que tem sim algum recurso técnico, né? Não é à toa que ele passou por categoria de base de clubes grandes, inclusive, por mais que não tenha recebido sequência por lá, e torço muito para que ele consiga render bem com a camisa do Cruzeiro, não só porque a gente precisa, mas porque é uma história de superação muito bacana, especialmente quando a gente considera, né? O cara sofreu uma grave lesão no início da Série C, voltar arrebentando para uma disputa de Série B e agora ter essa oportunidade de jogar num grande clube que tá vivendo uma situação muito complicada. Se eu tivesse a palavra final sobre contratar ou não um atleta com esse currículo, a minha resposta seria não, ainda que eu reconheça a qualidade do cara, a ótima Série B que ele fez no Brusque, mas eu prefiro que se aposte em outro tipo de jogador, mais jovem, pensando inclusive no retorno técnico e financeiro que esse cara pode dar. O Edu não é esse tipo de jogador, é um cara que chega com a pressão de resolver. E eu torço muito para que ele consiga, porque basicamente esse é o nosso papel, né? Nós somos torcedores do Cruzeiro, então quem veste a nossa camisa, a gente tem que estar junto. Está colocada a minha opinião sobre o Edu e eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários também o que acham desse atleta, se foi ou não uma boa contratação do Cruzeiro. Tendo nomes a sugerir para o quadro de olheiro, fica à vontade e deixa também nos comentários. E não esquece de dar o like no vídeo e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!